Eu tenho medo desses homens de preto, sabe por quê? Porque eu já vi 2. E você vai ter que assistir o vídeo até o fim pra saber que eu vou contar a minha experiência. Oi gente, tudo bem? Para tudo para assistir o vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou Carol Capel, a sua mulher de preto favorita hoje, alienígena favorita e cabeça flutuante recorrente favorita, tudo bom? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os famosos homens de preto. Quem são os homens de preto que inspiraram talvez o papel mais famoso de Will Smith em MIB, Men in Black, Homens de Preto 1 e 2. Se você começar a considerar que a grande maioria dos filmes já estão acontecendo na vida real, talvez o filme de ficção MIB não seja tão ficção assim. Dizem que a vida imita a arte, mas nesse caso, e em muitos dos outros casos que ando vendo, acho que é o contrário. Mas quem são os homens de preto? Eles são tipicamente descritos por usarem ternos pretos, sem nenhuma reação em seus rostos, pessoas de aparência fria e de uma expressão quase nula. Eles são figuras sinistras, muitas vezes descritos como figuras sinistras. E eles conversam com 2 tipos de pessoa. Aqueles que dizem ter visto qualquer tipo de atividade anormal no céu, como um OVNI ou algo parecido, ou com aqueles que pesquisam o assunto OVNI e estão empenhados em provarem suas teorias para o mundo. Mas homem de preto, agora vocês estão ferrados, porque vocês vão ter que entrevistar muita gente. Porque com essa quantidade de coisa aparecendo no céu, é OVNI Magé, é não sei onde Mato Grosso, é não sei onde no Piauí, é não sei onde no Pará que recebi. Ou seja, homem de preto, vocês vão ter que se dividir em 457 mil partes. Vocês viram que até piscou um negócio aqui, por quê? Porque tem muito OVNI. Seria esse um trabalho para os homens de preto? Quero ver se eles vão ter tempo para falar com todo esse povo aí. Eles se apresentam como uma espécie de organização secreta e geralmente se identificam com um cartão branco com um logo que possui um formato desconhecido, e neste cartão branco está escrito geralmente a palavra security, que é segurança em inglês. Segurança de cu dizia a vovó. Na grande maioria dos casos, eles não possuem nomes, mas eles conversam entre eles e se tratam por números. Eles convencem a pessoa de maneira bem coerciva, se é que vocês me entendem, a ficarem em silêncio sobre as coisas que elas viram no céu. Agora que vocês já sabem como eles são e com que se parecem e o que eles querem, vocês podem até estar pensando que eles são apenas figuras míticas da internet. Mas não, meus queridos, existem provas da vida real de que eles existem. E agora eu vou contar para vocês alguns dos casos mais assombrosos envolvendo homens de preto. Junho de 1947, um homem chamado Howard Dahl, no estado de Washington, nos Estados Unidos. Esse homem estava pescando em seu barco quando ele alegou ter visto 6 objetos redondos no céu em formato de disco. Um desses objetos caiu, liberando detritos para vários lados. Um desses detritos atingiu a mão de seu filho e fez um ferimento. Quando ele voltou para casa, então, os tais homens de preto esperavam por ele na porta de entrada. Ele disse que os homens olharam bem no olho dele e disseram: não conte nada do que houve no lago. Como é que esses homens sabiam? Se eles nem estavam no lago. 1967, Robert Richardson estava em sua cidade em Toledo, em Ohio, nos Estados Unidos, dirigindo quando o seu carro bateu de frente com um objeto que ele não tinha visto na estrada. Esse objeto, após a colisão, desapareceu, deixando o carro dele amassado e ele todo confuso. Porém, um pedacinho de metal desse objeto caiu no chão e quando ele saiu do carro, ele pegou e falou: mano, que merda foi essa? Pegou o pedacinho de metal e levou para casa. Um dia depois, então, 2 homens de preto bateram à sua porta e pediram para ele: você pode, por gentileza, me dar aquele pedacinho de metal que caiu
da frente do teu carro, ele sem entender nada e com literalmente o na mão, pegou o pedacinho de metal e saiu de fininho. Ah, eu faria o mesmo. Sou trouxa, sou nada. 1968, Jack Robinson estava em sua casa em New Jersey com sua esposa. Eles, olhando pela janela, perceberam que do outro lado da rua, então, havia um homem que estava ali parado há horas. E sim, ele estava de preto com o chapéu. A descrição bate. Depois de 3 dias, esse mesmo homem não saía de lá. E então, eles fizeram uma foto desse bendito desse homem. Vejam, pode ser só um homem de terninho ali indo pro seu trabalho? Sim, mas a história é estranha porque esse cara era pesquisador de ufologia. Às vezes já estava se sentindo perseguido há tempo, porque essa galera da ufologia sempre acha que está sendo perseguido. Mas a próxima história é ainda mais assustadora. Dr. Robert Hopkins, em 1976, foi um pesquisador famoso de OVNIs. Ele recebeu uma ligação e nessa ligação a pessoa perguntou se ele estava sozinho. Quando ele disse que sim, em menos de 3 minutos, tocou a campainha de sua casa. Ele olhou pela janela e viu as tais 2 figuras fantasmagóricas. Não teve coragem de abrir a porta. Segundo ele, as 2 pessoas que estavam em sua porta não tinham nem cabelos, nem sobrancelha, nem cílios. E eles tinham uma pele do rosto que parecia uma pele de boneca. Parecia que tinham sido feitos em laboratório. Essa foi a descrição do doutor. Foi então que, depois de muito baterem na porta, ele abriu a porta. Esse homem lhe entregou uma moeda de 1 centavo americano, que para quem conhece sabe que ela é de cor de cobre. Essa moeda, na mão desse homem que tinha cara de boneca, que bateu em sua porta, ela começou a se transformar na mão dele, de cobre para prata. De prata ela começou a ficar meio azulada e depois ela desapareceu em uma espécie de portal na mão desse homem. Esse homem olhou para a cara do doutor e falou: observe a moeda. Virou as costas e saiu. A moeda sumiu como se ela tivesse se desmaterializado. E como se isso não fosse suficientemente maluco, existe uma rede de TV americana chamada Sci-Fi. Essa rede de TV possuía um programa e o apresentador desse programa chamava Dan Aykroyd. O nome do programa era Out There, ou seja, lá fora, traduzindo de inglês para o português bem porcamente. Esse programa trazia uma série de assuntos que abordavam entre OVNIs, abduções, e o apresentador ia realmente investigar e trazia ali para o público e tal. Era um negócio bem legal. Um belo dia, este apresentador, o Dan, ele atravessou a rua e percebeu que havia um homem de preto, desses aí que bate com a característica, olhando para ele dentro de um carro. 2 horas depois, ele recebeu uma ligação da sua produção falando que o programa havia sido cancelado no meio da temporada, sem explicação. Mas a história mais assustadora de todas, envolvendo homens de preto, aconteceu num hotel, onde as câmeras de segurança flagraram 2 homens de estatura muito maior do que a do outro, vocês estão vendo aí, entrando no hotel. Agora eu sei que vocês estão morrendo de curiosidade para saber qual foi o meu encontro com os tais homens de preto. Em janeiro de 2020, quando eu comecei a intensificar o conteúdo alienígena aqui no canal, uma bela noite, não foi de dia, tocaram a campainha da minha casa. Eu olhei aqui pela janela assim, isso aqui é uma cortina, meninas, também meninas, vocês acham que é um cenário super ultra mega? Não, é só a cortina. Eu olhei pela janela e falei pro meu marido: oxe, é a polícia, porque eu tinha visto 2 homens lá fora, e eles estavam de chapéu, e eles estavam de sobretudo, e eu falei: é a polícia. E aí eu saí lá fora e não sei por qual motivo o portão não abria. O botãozinho do portão não abria. E às vezes, pensando agora, eu acho que foi até melhor que o portão não abriu. Os 2 homens eram mais altos do que o normal. Os 2 usavam um chapéu estilo fedora, que é aquele chapéu preto assim mesmo, como se fosse de mafioso. Os 2 homens me olhavam, mas apenas um deles falava comigo. Primeiro, ele perguntou se éramos só nós na casa. E eu disse que não, porque eu moro, gente, num predinho que tem 6 apartamentos. Aí, como ele viu que eu não falava polonês, ele perguntou de onde eu era e por que estava morando na Polônia.
E eu expliquei pra ele que a gente tinha cidadania italiana, a gente gostava muito daquele. Ele falou, ah, você tem cidadania italiana? Parla italiano? E começou a falar em italiano comigo. E daí ele foi fazendo altas perguntas na minha vida do tipo, por que você fala italiano? Ah, é? Você fala português também? Por quê? Bom, ele disse que era parte da rotina da Polônia eles passarem ali para ver se estava tudo bem com os moradores da região. E eles fizeram entender que eles são uma espécie de padres de uma igreja que fica aqui perto. Só que eu nunca vi essa igreja. Não tem igreja aqui perto. E outra, por quê? Se eles estavam querendo ver se tá tudo bem, se a espécie... E tem mesmo, gente, tem um negócio que acontece aqui na Polônia, que no mês de janeiro ou fevereiro, o padre passa nas casas para poder fazer ali a sua renovação de votos, não sei, com a igreja, alguma coisa assim. É parte da tradição polonesa acontecer isso. Agora eu quero que vocês me respondam por que esse homem que bateu em minha porta, e eu falei pra ele que sim, existem 6 apartamentos dentro desse prédio. Ele em nenhum momento ele quis falar com os meus vizinhos. Ele bateu na minha porta, falou comigo, fez várias perguntas, virou as costas e foi embora. E não tem nenhuma igreja aqui e, enfim, eu fiquei achando que era um padre e, na verdade, até agora eu não sei o que era. E a descrição bate perfeitamente com a descrição dos homens de preto. Eles vieram só me especular. Aí eu tenho certeza. Bom, você que está aí me assistindo, você já viu um desses homens de preto? Se sim, comente aqui embaixo. Se não, dê um gritinho de susto, tipo, ai. Não precisa. Comenta qualquer coisa. Faça um comentário inútil. Comente também o meu estado psicológico ou psiquiátrico, porque tem sempre esses comentários. Comentem também, Carol, eram demônios. Eu adoro esses comentários, eu dou o coração pra todo mundo. Então é isso, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Não se esqueçam que nas segundas-feiras nós falamos aqui no canal sobre alienígenas. Sejam todos bem-vindos ao mês de junho. E nesse mês nós não vamos ter só alienígenas como tivemos no mês passado. Nós vamos ter outros assuntos também, tudo bom, de mistérios. E vocês vão adorar, inclusive mistérios envolvendo sociedades secretas. Ah, querido, olha, vocês vão perder o cu da bunda. Vocês estão sentados? Assistam meus vídeos sentados, é muito recomendado. Para que o cu fique bem presinho ali mesmo, com essa frase muito filosófica, eu me despeço desse vídeo. Um beijo para vocês e até os próximos vídeos.